Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, gente boa, todo mundo que faz parte aqui já desta tomada do tempo de entender, onde a gente já vem já há algumas semanas estudando nesse projeto novo, nessa série Tempo de Entender e Discipulado, que veio muito forte ao meu coração a perspectiva de nós trabalharmos uma série de estudos onde nós iríamos abordar temas importantes da palavra de Deus, visando aqueles que estão tendo o primeiro contato com a fé cristã ou não têm nenhum contato com a fé ou estão desejosos verdadeiramente de conhecer um pouco mais. E para aqueles que já têm um contato maior e estão sentindo assim que precisam de mais antes de nós entrarmos no e respondermos aqui o nosso questionário, eu quero é, te convidar, você que tem o desejo de conhecer mais para servir melhor na casa do Senhor, para servir melhor dentro do seu ministério, eu quero te convidar para que você faça, juntamente comigo ou comigo, uma mentoria teológica que nós chamamos o Teologia Sem Pressa. O Teologia Sem Pressa faz parte de um dos cursos que o Instituto Tempo de Entender oferece. Nós temos uma plataforma toda nossa para que abriga ali todos os nossos cursos e dentro de algum tempo já vai estar muito mais ampliada, com alguns cursos de extensão, de pós-graduação, todos validados pelo MEC, tá certo? Então, o Tempo de Entender oferece essa mentoria, esse curso teológico de nível médio, para aquele que quer conhecer mais a palavra do Senhor, que quer se aprofundar mais no estudo da palavra do Senhor. Então, se você quiser aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus com uma mentoria personalizada, eu quero trabalhar com você. Nós teremos as nossas lives particulares, as nossas lives com os alunos. Os vídeos das matérias estão lá, das disciplinas. Você assiste, depois vem, tira a dúvida comigo, conversa comigo. Se você tiver algum assunto espiritual que você queira falar sobre a sua própria vida, sobre as demandas também do seu coração, eu quero estar aqui também pronto para te servir, porque este é o mandamento da palavra do Senhor. E para você, então, que logo depois dessa aula que a gente vai aqui do Tempo de Entender Discipulado está abordando e quiser, você que já prega ou então que quer aprender a pregar a palavra de Deus, o Instituto Tempo de Entender está oferecendo também um curso de uma oportunidade única, que é depois de 15 anos ensinando e trabalhando com pregação, ensinando no seminário sobre pregação, eu desenvolvi uma abordagem que eu chamo de a arte expositiva pentecostal. É um curso que visa trabalhar aquilo de melhor da tradição pentecostal com a tradição da arte expositiva, juntando as duas para que a proclamação e o ensino da palavra de Deus se torne ainda muito mais qualificado na sua vida e você venha a ter frutos profundos. Então, o nosso curso Assim Diz o Senhor, Arte Expositiva Pentecostal, é oferecido pelo Instituto, está na nossa plataforma, um curso que você pode fazer na velocidade que você consegue, no tempo que você conseguir. E ainda dispõe também daquele acompanhamento comigo, com certificado ao final. É coisa boa demais, ok? Povo de Deus, desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que têm me dado um retorno, dizendo que tem sido uma bênção para eles esses estudos do Tempo de Entender Discipulado que nós temos feito por aqui. Alguns irmãos me compartilharam, não tem nem como agora disponibilizar para você, mas alguns irmãos disseram assim: pastor, tem sido uma benção, eu tenho tomado a palestra para poder fazer o meu devocional. Eu ali coloco ele, pastor, eu coloco no carro para poder ir ouvindo ao trabalho. Ou sim, pastor, eu tenho tentado seguir a risca ali aqueles estudos para eu mesmo poder voltar a ter como se fosse uma reciclagem da minha fé. Então isso tem sido muito bom, esse retorno que você tem me dado tem sido maravilhoso. Eu fico muito feliz em saber que o ensino da palavra de Deus continua firme, renovador para a vida de muitas pessoas. Um amigo meu, pastor, disse: pastor, tem sido uma bênção porque eu tenho dado para a mocidade, para os adolescentes, eles têm ali estudado e tem sido bom, edificante para as suas vidas, ok? Então pronto, gente boa, hoje o nosso tema é Deus me fala. Nós agora vamos entrar
na importância da Bíblia Sagrada para a nossa fé, tendo em vista a tudo que já tem acontecido, tudo que já vem acontecendo nesses últimos dias. E eu quero então iniciar compartilhando com você o seguinte: três perguntinhas de início, né, para o nosso assunto que são importantes. Sempre aqui olhando, ó, escreva falso ou verdadeiro. Quase toda a Bíblia é de origem divina. Observe bem essa pergunta. Quase toda a Bíblia é de origem divina. Essa pergunta seria verdadeira ou falsa? Diante do testemunho da palavra do Senhor, o que é que ela diz de si mesma? O que é que a Bíblia aponta sobre aquilo que ela mesma é? O que é que a Bíblia, o que é que a própria palavra diz sobre si, né? Durante algum tempo, alguns teólogos, estudiosos, pessoas que eram para defender a autoridade da palavra do Senhor, eles se colocaram numa posição de crítica. E alguns deles se afastaram do ensino tradicional da palavra de Deus, e eles então caíram no erro de dizer o seguinte, que, na verdade, o grupo se tornaram dois da mesma fonte. Uns afirmaram que a Bíblia não tem nada de divina, e outros disseram não. Algumas partes da Bíblia é divina. A frase formuladora era: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. É claro que esse ensino é absolutamente falso do ponto de vista da própria Bíblia. Então, aqui, para esta afirmação, eu escreveria falso. Isso aqui é falso. Toda pessoa que pede ajuda de Deus é capaz de entender a Bíblia? Eu diria que num sentido sim e num sentido não. Eu diria que é verdadeira porque Deus ajuda aquele que quer conhecer a sua palavra. Mas é necessário que aquele que quer conhecer mais seja direcionado. O exemplo claro disso, povo de Deus, e eu acho que não tem dificuldade nenhuma para nós, é quando Filipe vê aquele irmão, o eunuco, ele pergunta, como ele pergunta, entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Ao que o eunuco respondeu, como entenderei se alguém não me explicar? O autor fala de si ou fala de outro? Então é necessário que haja um ministério de ensino da palavra do Senhor. Então, nesse sentido, eu considero verdadeiro porque Deus ajudará a pessoa a entender mais a palavra de Deus. Então, para tirar o máximo proveito da Bíblia, é necessário meditar nela? Sim, verdade. Às vezes uma pessoa faz uma leitura correndo das escrituras, né? E não se depara com textos a qual ela possa meditar, refletir e pensar de maneira mais organizada, mais devocional no texto da palavra de Deus. Então, de início, o que fica claro aqui para a gente é que você tem que fazer uma escolha. Você que já entregou sua vida a Cristo, ou que deseja entregar a sua vida ao Salvador, precisa então aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra. Toda ela é de origem divina. Pedindo a Deus, você vai ter essa ajuda do Senhor para interpretar a palavra do Senhor. Você pode conhecer mais de Deus e somente através da palavra dele. Então, vamos começar então estudando o que a própria Bíblia diz acerca de si mesma, ok? Vejamos aqui para a pergunta: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Vamos lá para Timóteo. 2 Timóteo 3:16. Os textos clássicos da palavra do nosso Deus. 2 Timóteo 3:16. O texto sagrado diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra. Então, esse texto de Paulo, ele afirma já o seguinte, que esse texto é inspirado. Então, o que diz 2 Timóteo quanto à origem da Bíblia? Ela é de origem divina, né? Que ela é inspirada. Ela é, deixa eu anotar aqui pra gente, ela possui origem
divina. Possui origem divina. Deixa eu ajeitar aqui na minha cadeirinha. Então, em sua opinião, o que quer dizer inspirada? A noção de inspiração bíblica, ela tem sido muito atacada ultimamente. Pessoas têm negado a inspiração da palavra de Deus, dizendo que não passa de algo que foi inventado pelos próprios apóstolos. Outros não aceitam a inspiração da palavra, porque não aceitam nada do que a palavra de Deus diz, relegam a escritura a um mito. Mas a inspiração quer dizer que tudo que está nela é aquilo que Deus quis que estivesse. E a inspiração, ela tem um ato preservativo, ela preserva a revelação de maneira inerrante. Então, como é que eu poderia responder o que quer dizer inspirada? Quer dizer que Deus, que a fonte, a origem, né, é divina, e que Deus soprou nos homens aqui que eu digo, os escritores, soprou nos escritores, sua vontade. E preservou a revelação. Por quê? Porque sem a inspiração divina, a revelação de Deus se perderia naquela brincadeira que nós chamamos de telefone sem fio. A gente diz uma coisa, a gente diz algo na primeira pessoa e na última já mudou tudo. A inspiração, ela é importante no processo porque ela garante que a revelação de Deus vem sendo passada da mesma forma que Deus, ou da mesma forma que Deus quer que ela seja passada. Ela garante que o texto que você tem em mãos é de origem divina, preservado pela inspiração do Espírito Santo. É por isso que ao ler o texto da Escritura, você é tocado pelo Senhor, porque este texto não é um livro qualquer. Ele é a revelação de Deus, preservada e inspirada pelo Espírito. Então esse texto de Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não poderia existir algum erro na Bíblia? Não. Uma vez que ela é inspirada pelo Espírito, ela não pode conter erro, porque este é o Deus que não pode mentir. E aqui vai um parêntese. Muitas pessoas, aqui mesmo pelo YouTube, pessoas pela internet, têm difundido críticas seríssimas à palavra de Deus. Eu não estou desprezando nenhuma crítica no comentário que irei fazer. Críticas sérias à palavra de Deus. Críticas às traduções. Mas ok. Quando eu digo que ela é inspirada e que ela é inerrante, é claro que eu estou falando na medida dos autógrafos, daquilo que o autor original, do documento original que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas. Aí alguns dirão, mas nós não temos mais Bíblia original, nós temos cópias das cópias. Mas é para isso então que existe aquilo que nós chamamos de preservação da escritura, crítica textual da escritura, onde nós temos aquilo que é real, o testemunho apostólico, o testemunho dos pais, e nós entendemos que há uma adulteração por parte daqueles que não amavam a Escritura, que não respeitavam a palavra de Deus. Sim, só que a igreja do Senhor sempre entendeu que este livro era inspirado. Então há uma preservação da Escritura. Então uma tradução pode diferir da outra em palavras, em contextos. Ali uma palavra é usada de um jeito, no outro contexto ela pode ser usada de outro, mas para facilitar o entendimento. Mas ela não deturpa o ensino da palavra de Deus. Se alguma tradução assim o faz, é uma tradução errada. Então, nesse sentido, as cópias que temos, o texto que nós temos em português, claro, é uma tradução, mas é uma tradução que tem a sua confiabilidade. Porque os homens que a traduziram sob o temor do Senhor.
Então, o efeito de que este livro é a palavra de Deus, não somente pela inerrância, pela inspiração divina, é porque o poder dela é tão tremendo que, ainda que seja uma cópia, uma tradução do hebraico para o português, o poder do Espírito no testemunho em nossos corações nos garante que é a palavra de Deus. E aí, quando o Espírito testifica em nossos corações, nós somos totalmente entregues à confiabilidade. Alguns dirão, e por que ele não testifica para todos? Porque é somente para aquele que crê. Para aquele que não se apega ao seu raciocínio incrédulo, mas se coloca a pensar segundo Deus. Deus então testifica em seu coração. Não há aqui ponto de crítica. Se alguém quer continuar criticando a Bíblia, que a critique. A fortaleza da incredulidade sempre cairá diante da verdade do Evangelho. E o castelo absoluto desta verdade permanecerá de pé, porque o seu rei, o único e soberano Senhor, a defenderá. A Bíblia por si só, ela se defende, pois ela é a espada do Espírito. Então, observando aqui já, vemos que ela tem origem divina, ela é o sopro de Deus, ela foi soprada. O Senhor soprou nos escritores sua vontade e preservou a revelação. Toda a escritura é inspirada por Deus, ela é inspirada pelo Espírito. Não pode existir nenhum erro na palavra de Deus. E como diferenciar a Bíblia de outros livros? Ok? Hebreus 4:12. Como diferenciar este livro dos outros livros, né? O texto muito magnífico de Hebreus, que toca profundo na nossa experiência com a palavra do Senhor, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração humano. Então, como a Bíblia pode servir de espada, ser diferenciada, ela é diferente porque ela é viva e eficaz. A próxima pergunta: explique como a Bíblia pode ser espada em sua vida, na medida em que ela discerne meu coração e a uso para sua obra. Para sua obra. À medida em que eu vejo a Bíblia trabalhar em meu coração com a sua vivacidade, com a sua eficácia, eu a uso para discernir meu coração e também para a sua obra de evangelização. Eu uso para a sua obra de evangelização. Então, isso é muito importante. Até agora aqui nós já temos visto algo muito importante da palavra de Deus. Embora haja muitas críticas, mas é assim que a palavra do Senhor se revela para todos nós. Bom, vamos fazer aqui uma pausa e vermos aqui algumas perguntas. Como você está com as leituras bíblicas selecionadas em cada lição? Você tem lido cada capítulo diário? Você tem procurado ler a palavra de Deus? Ao ler a Bíblia, você tem sentido o poder do Senhor tocar seu coração? É verdade, ele toca o seu coração? Você já contou a alguém sobre as suas leituras? Conte, fale para as pessoas da leitura que você já tem feito, né? E continue caminhando assim para com o Senhor. Depois dessa pausa, nós vemos agora a natureza da própria Bíblia. E agora veremos o propósito da Bíblia, ok? Vamos para 1 Pedro 2:2, um texto muito revelador das Sagradas Escrituras. 1 Pedro 2:2, que diz assim: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Ok? Então vamos lá.
a Bíblia, ela é comparada com este alimento. Aqui ela fala do leite puro, né? Do leite puro. Então, o que acontece com um cristão que deixa de fazer a leitura da Bíblia? É logo, ele perde nutrição espiritual. E perde essa nutrição espiritual. A Bíblia orienta a vida diária. Vamos lá, Salmo 119. Salmo muito importante. Que afirma categoricamente essa direção diária da palavra do Senhor para as nossas vidas. Salmo 119, verso 105, e diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, com que se compara a Bíblia? Com a luz, né? Ela é luz e lâmpada. Para que nos serve a lâmpada? Para iluminar. Iluminar. Então vivemos numa época de confusão. Há muitos mestres, igrejas e amigos que querem nos aconselhar. Então, como sabemos quem tem a verdade? Deus nos deu, a Bíblia, precisamente para isso, para iluminar nossas mentes e ajuda-nos a avaliar os conselhos que nos dão. Então, qual é o propósito da Bíblia até aqui? Ela tem o propósito de nos nutrir espiritualmente. Não pode haver espiritualidade saudável sem esta nutrição espiritual. Eu vejo pessoas que não têm uma qualidade de espiritualidade porque elas não meditam na Escritura para aproveitar esta nutrição. Eles meditam para questionar, eles meditam para discutir e não para receber da Bíblia aquela fonte de nutrição espiritual. Eles não são como esses bebês recém-nascidos que desejam ardentemente o genuíno leite espiritual. Entenda, não haverá espiritualidade saudável se não houver esta disposição de irmos para a Bíblia para sermos alimentados. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Não adianta sabermos as proposições da Bíblia, as informações que a palavra nos traz, se nós não nos alimentamos. O que é que adianta ter uma geladeira cheia de fruta e não comer, e não ser nutrido pelaquela fruta? O que é que nos adianta saber que o mel é doce, se não há o provar da doçura do mel? É muito, mas muito importante nós entendermos isso. Há um tipo de espiritualidade que só sabe, mas ele não desfruta. Então a Bíblia quer ser conhecida por nós a partir do seu propósito, que é nos alimentar, nos instruir, nos dirigir no caos, na escuridão que há. Ela quer ser lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés. Então, a Bíblia, ela é a autoridade final em sua vida. Quando você vai resolver os seus problemas, é a autoridade final da palavra ou não? O texto de Atos, texto de Atos 17, vai nos ensinar algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Vou ler aqui pra gente. O texto de Atos 17:10, né? Que diz assim: E de noite os irmãos logo enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mais mente aberta que os de Tessalônica. Numa versão mais antiga diz: os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois se mostraram interessados em receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. Então, os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles tinham o costume de
examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Faz-se uma necessidade urgente o exame das Escrituras. Medite, meu amado irmão. Você que está crescendo, você que chegou aqui querendo crescer mais, você precisa examinar. E eu vou, aqui no final nós temos algo muito bom para nós, que é como examinar a palavra, né? Como crescer na meditação da palavra do Senhor, ok? Então continuemos para a pergunta 7. A Bíblia te ajuda a não pecar. Então o que significa ter guardado a palavra no coração? Aqui é do Salmo 119, diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o que significa guardar a palavra no coração? Quer dizer, eu vou interpretar dessa forma, que é o desejo. Ó. O desejo de pôr em prática a palavra. Desejo de pôr em prática. Quem guarda a palavra, quem lê um texto e essa palavra ficou, ele vai praticá-la. Ele vai praticá-la. Em Josué 1:8, para nós meditarmos aqui um pouquinho, ó, aqui em Josué 1:8, vai falar sobre a palavra do Senhor. Então, Josué 1:8 nos manda meditar na Bíblia dia e de noite. Ou seja, o tempo todo, ó, o tempo todo. Então, nós sugerimos o seguinte, que você medite, leia a Bíblia diariamente, copie um verso no papel, para você guardar no bolso, na carteira. E ao meditar no versículo, você vai perguntar a Deus isso, ó. O que Deus quer me ensinar? Como devo praticar esta passagem em minha vida? Se você já fizer isso, vai ser maravilhoso para você. Faça isso, medite na palavra de Deus. Então, a pergunta 8 aqui, na pergunta 8, a Bíblia te ajuda a crer. Leia Timóteo, que diz aqui que a Bíblia é útil, né? Vamos lá. Em que a Bíblia é útil? Veremos. Para vermos em que a palavra do Senhor é útil. Ela diz, ó, que ela é útil, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Ela é, ó, ensinar, para repreender, para corrigir e instruir. Este é o efeito, aquilo que significa para nós trabalharmos a palavra do Senhor. Ela nos ajuda a crer, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender. Por isso é tão importante nós chegarmos à palavra de Deus esperando também repreensão. Muita gente não espera repreensão, só quer ouvir. Lembra daquelas caixinhas de promessa, que eu não acho errado, mas às vezes as pessoas acham que Deus só quer falar aquilo ali. Pode Deus desejar corrigir a sua vida, e você precisa ler a Escritura para ser corrigido. Então, custa ter fé às vezes? Então, qual é a maneira de aumentar a nossa fé? Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra. Precisamos ouvir a palavra, meditar na palavra. Então, o conteúdo da palavra do Senhor. A Bíblia é uma coleção de 66 livros dividida em duas partes. Nós temos o Antigo Testamento, com 39 livros, a lei, de Gênesis a Deuteronômio, os livros da história de Israel, que vai de Josué até Esther, incluindo também os livros, né, que faz parte da história, todos eles lá. Os livros que traz mais poeticamente, que vai de Jó até Cantares. O livro das profecias, que vai de Isaías a Malaquias. Então aqui nós temos um pouco daquilo que é a palavra de Deus. E o Novo Testamento aqui, com 27 livros, a vida de Cristo apresentada por 4 evangelistas, o crescimento da igreja, que seria Atos dos Apóstolos, e os ensinos, né? Os ensinos
das epístolas, que vem através das cartas dos apóstolos, e um livro profético, que é o livro de Apocalipse, ok? Então, como tirar então agora proveito da palavra de Deus? Ó? Veja aqui como é que é a sequência para a gente. Nós temos observado até agora o que a Bíblia é. Ela é este livro que é inspirado por Deus, ela é a palavra do Senhor. Temos visto de maneira clara que ela foi preservada pelo Senhor. Ela tem um propósito muito definido, que é nos levar a o crescimento espiritual. A Bíblia foi escrita para nos levar ao crescimento espiritual. Isso é verdade. É muito verdade. Então, agora, como tirar o proveito da palavra do Senhor? Vou marcar aqui para a gente 4 cores para a gente poder meditar. Primeiro, ouvir, escutar, estudar a palavra do Senhor, meditar nela, né? Memorizar as escrituras e, por último, aqui o obedecê-la, ok? Vamos então agora trabalhar de uma por uma essas qualidades da palavra do Senhor. Estudar. Então, é necessário que você congregue-se numa igreja. Então, congregar-se numa igreja onde ensina fielmente a palavra de Deus. É o que Apocalipse nos diz. Eu preciso ouvir a pregação do evangelho, a explicação da verdade. Procure uma igreja onde o ministro que está lá é alguém credenciado pelo poder do evangelho, conhecedor da palavra de Deus, apto para ensinar. E aproveite que seu pastor sabe a palavra do Senhor e diga: meu pastor, me ensine. Seja ele fiel e diga: Senhor, faz com que o teu servo me ensine a sua palavra. Aprenda da palavra de Deus ouvindo, porque a fé vem por se ouvir a palavra do Senhor. Depois, estudá-la. Você está estudando a sua Bíblia diariamente? Então anote no caderno aquilo que você aprende com a sua leitura. O meu conselho é que comece que você leia por João, depois leia Atos, depois 1 João, depois Romanos. Leia. Leia, faça isso aqui que eu estou lhe pedindo. Leia João, depois leia Atos, depois leia 1 João, leia Romanos. Vá meditando na palavra. Tire um dia, se você não sabe orar, leia os salmos e ore os salmos. Depois, medite nela. A gente vai ver depois mais o que é que significa meditar na palavra de Deus. Depois, memorize certos textos. Pare para ler um texto, leia Josué. Então, leia esse texto aqui. Esse texto que a gente tem aqui diante de nós. Memorize esse texto. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Leia na NVI outras versões. Aproveite e leia em outras versões. E principalmente, tenha o desejo de obedecê-la, de obedecer a palavra do Senhor. Leiamos Esdras 7 e 10. Texto muito importante. O livro de Esdras 7 e 10. E a gente está perto do final. E diz assim: porque Esdras tinha disposto no coração estudar a lei do Senhor, praticar e ensinar a Israel seus estatutos e suas normas. Obedecê-la resume em suas próprias palavras este versículo. Obedecer é praticar, né? É praticar a palavra de Deus. E o que nós aprendemos com Esdras agora nesse texto? Primeiro, estudá-la. Praticar e ensinar. 3 verbos de ações absolutamente necessárias: estudar, praticar e a ensinar. Povo de Deus, Deus te abençoe no estudo, no exame, porque é na Bíblia que Deus nos fala infalivelmente. Oremos ao nosso Deus.
Pai bondoso, Pai santo, muito obrigado por tua palavra. Além de nos guiar e ter fonte divina, ela é, Senhor, um deleite para a nossa alma. Então ensina-nos, ó Pai, a apreciar e desfrutar da tua palavra. Em nome de Jesus.